Salmo 1. Galera, vale ressaltar uma coisa que é bem interessante. Salmos, na sua grande maioria, mas não inteira, foi escrita por Davi, tá bom? Um herói da fé que eu particularmente admiro muito por ser um improvável, muito descarado, diria eu, na história da Bíblia. Então, a gente vai começar falando sobre o versículo 1 e eu vou sempre detalhar esses vídeos pelos versículos, tá bem? As análises são bem profundas e eu acho bem legal a gente dividir dessa forma. Então, este salmo pode ser considerado como o salmo prefácio, como se fosse a orientação de tudo que a gente vai passar a ler agora, tá bom? Pois nele consta a informação sobre o conteúdo de todo o livro, de Salmos. É desejo do salmista nos ensinar sobre o caminho que leva à bem-aventurança e nos alertar sobre a destruição certa destinada aos pecadores. Este, então, é o tema do primeiro salmo, que pode ser analisado em alguns aspectos como o texto sobre o qual todo o livro de Salmos gera um sermão divino. Quem disse isso foi o próprio Spurgeon, e é bem interessante a gente fazer uma análise de todo o contexto do livro, pensando justamente no primeiro salmo, porque é o contexto do primeiro salmo que conduz toda essa jornada que a gente vai começar a fazer agora. E aí eu vou ler para vocês, assim como é feito aqui. Então, o versículo 1, ele é quebrado em vários pedaços para que a gente faça uma análise de tudo que está sendo dito. E é bem interessante. O salmo é o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o versículo, vou ler de novo para vocês. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí ele destrincha todo esse pedacinho de frase pra gente. Olha que legal. Bem-aventurado, só essa palavra. Veja como este livro de Salmos inicia com uma bênção. Da mesma forma como no sermão do nosso Senhor no monte. A palavra traduzida por bem-aventurado é muito expressiva. No original, a palavra está no plural e ainda é questão controversa se pode ser definida como adjetivo ou substantivo. Consequentemente, podemos compreender a multiplicidade de bênçãos que virão sobre o homem a quem Deus justificou, e a perfeição, grandiosidade e bem-aventurança de que ele desfrutará. Então, bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele, de fato, que teme a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que escolhe o caminho correto para caminhar ao longo da sua vida. Essa palavra traz algo muito positivo logo no início do Salmo. E aí, o Spurgeon, ele continua. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele recebe, e aí, depois do versículo, obviamente, ele começa a fazer a análise dele. Ele recebe o conselho mais sábio e caminha nos mandamentos do Senhor, o seu Deus, ou seja, um conselheiro. Para ele, os caminhos de piedade são trajetórias de paz e satisfação. Seus passos são ordenados pela palavra de Deus e não pelos conselhos ardilosos e perversos do homem carnal. É um rico sinal de graça interior quando a caminhada externa é transformada e quando a impiedade é lançada para longe das nossas ações. Percebe? Um caminho, uma única verdade, uma única forma de conduta. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Se eu me preocupo com a opinião dos homens, quando me refiro a homens, eu não estou falando do sexo masculino, eu estou falando de nós, seres humanos. Quando eu me preocupo de fato
com a opinião dos outros e eu me atento mais ao conselho dos outros do que ao que a palavra de Deus prega para nós, eu perco toda a essência de tudo que a gente vai estudar em Salmos e tudo que a gente pode estudar com a palavra de Deus. Ele continua: não se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores têm modos específicos de transgressão. Um é bêbado, o outro é desonesto, o outro impuro. Poucos são dados a todos os tipos de vícios. Há muitos homens gananciosos que abominam a embriaguez, muitos bêbados que abominam a ganância, e assim com outros pecados também. Cada um tem o pecado que facilmente lhe atinge, portanto, o profeta diz: deixe o perverso o seu caminho. Agora, bem-aventurado é aquele que não se coloca no caminho de tal homem. Isso quem disse foi Adam Clarke. E aí vale essa reflexão mais profunda, né? Sobre não se detém no caminho dos pecadores. Galera, seguir conselho de quem é pecador, não que todos nós não sejamos, pois todos somos, mas respeitar o conselho dessa pessoa é assumir que você anda com ela. É assumir de fato que você prefere a opinião dela e o conselho dela do que o da palavra. E isso é uma falha muito grande quando a gente entende que seguir a palavra de Deus é se atentar a um único conselheiro, Deus. Então vamos continuar. Eu achei bem legal esse livro e compartilhar com vocês, para mim, vai ser muito edificante. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Deixemos que outros zombem do pecado, da eternidade, do inferno, do céu e do Deus eterno. Esse homem aprendeu uma filosofia mais adequada do que essa do infiel e tem profundo senso de presença de Deus para suportar seu nome sofrendo blasfêmia. Quando os homens vivem em pecado, eles caminham de mal a pior. A princípio, eles simplesmente andam no conselho do imprudente e impiedoso, que esquece de Deus. O mal trata-se antes de uma prática e não de um hábito. Olha que legal. Quando eu falo com vocês sobre o poder do hábito, eu sempre falo da disciplina de sustentar alguma coisa para que de fato ela se torne um hábito. E aí eu até grifei esse trecho, porque isso vai diretamente com tudo que a gente sempre fala na nossa mentoria e tudo que a gente fala nesse desafio. O mal trata-se antes de uma prática e não de um hábito. Eu escolho fazer o mal durante um tempo, antes dele se tornar um hábito na minha vida. Olha como isso é poderoso. Então eu estou falando com vocês o seguinte: se hoje eu tenho o hábito de fazer alguma coisa ruim na minha vida, eu consigo inverter esse quadro. Olha o quanto isso é poderoso e o quanto isso é positivo. Mas depois disso, acabam se habituando ao mal e se colocam no caminho de pecadores declarados, que deliberadamente violam os mandamentos de Deus e, se deixados sem intervenção, dão um passo a mais e se tornam mestres degradantes, tentando outros e, portanto, assentam-se na roda dos escarnecedores. Olha que louco. Então, eu tenho a oportunidade de visitar tudo que eu faço na minha vida e interromper esses hábitos ruins para que, de fato, eles não se perpetuem na minha vida. E quando eu falo isso e quando eu entendo sobre isso, eu deixo de sentar na roda dos escarnecedores. Porque um mau hábito nada mais é do que alguém que domina sobre aquilo, e eu falo com vocês quando a gente fala de sabedoria sobre isso. Então, nada mais é do que o escarnecedor nada mais é um sábio num mau hábito, que escolhe ensinar para outras pessoas aquilo através do seu exemplo. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Vamos continuar. Estão diplomados em vícios e, como verdadeiros doutores em perdição, são instituídos e admirados por outros como mestres em Belial. Mas o homem bem-aventurado
o homem a quem pertencem todas as bênçãos de Deus não pode manter comunhão com tais personagens. Ele se mantém puro, afastado desses leprosos. Afasta de si o que é mal, como vestimentas maculadas pela carne. Se retira do meio dos perversos e sai do arraial, carregando o vitupério de Cristo. Ó, que graça, que haja graça para ser assim, apartado dos pecadores. Spurgeon termina de uma maneira muito poderosa, falando sobre uma coisa que eu gosto muito de falar com vocês, que é o poder do ambiente. Quando eu entendo o ambiente ao qual eu estou inserido, eu tenho uma escolha. Eu posso continuar participando dele, eu posso, de alguma forma, me transformar saindo dele para depois contaminar esse ambiente de forma positiva, mas eu preciso entender o quanto o poder da ambiência pode estragar a minha vida ou edificar a minha vida. E o que a gente está fazendo nesse desafio nada mais é do que isso. Criar um ambiente favorável para que sejamos todos prósperos. Galera, esse é o primeiro versículo. Vou ler de novo para vocês. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí eu faço a reflexão depois desse versículo para vocês e termino essa primeira análise de Salmo 1, versículo 1. Com quem vocês têm andado? O que vocês têm feito da vida de vocês? Aonde vocês querem chegar com tudo que estão fazendo? Cuidado com o ambiente que vocês frequentam. Deus abençoe a vida de vocês, galera. Forte abraço.